Salve, salve meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal novamente. Dessa vez eu trouxe um vídeo de react, nós vamos reagir ao anime Ace Attorney, que é um anime que os personagens são advogados, a grande maioria deles, e o personagem principal é um jovem advogado recém-formado, que no seu primeiro caso é um caso de tribunal do júri, sim, é um caso de homicídio. Então nós vamos reagir aqui, obviamente se passa no Japão, é uma mistura da lei japonesa com a lei americana, e eu vou trazer aqui fazendo um paralelo com o processo penal brasileiro, né? Procedimento do Tribunal do Júri. Será que tem alguma coisa parecida? Depois da vinheta, vamos embora. Ao que tudo indica, estamos diante de uma cena de homicídio, né? Yoshi! 僕の名前はなるほど隆一。3ヶ月前に弁護士になったばかり。3 meses de advocacia, né? Subindo ladeira de bike, recém-formado é isso aí mesmo, viu? Isso aí tem uma coisa que no Brasil é idêntica. Bem, isso é uma coisa que eu duvido muito que aconteça no Brasil. 3 meses de OAB. O primeiro caso do rapaz é um caso de tribunal do júri, de homicídio, crime contra a vida. Definitivamente ninguém ia fazer isso. Com certeza. É muita coragem, viu? どうしても僕がやりたかったんです。あいつには借りがあるから。借り？依頼人に？はい。実は僕がこうして弁護士になったのもある意味奴のおかげみたいなところがあるんです。それ初耳ね。力になりたい。今こそこの僕が。 Bem, pessoal, aqui eu noto uma coisa. Ele acabou de pegar o AB, está muito emocionado e, sem dúvida, já vai advogar no tribunal do júri em um caso que é alguém que ele está ligado emocionalmente, um amigo de infância. Aí dificulta, né? Isso jamais aconteceria. Não é recomendado de forma alguma. A sala de audiência, promotor e os advogados. Nossa, o cara vai advogar pro melhor amigo, velho. A figura do juiz, emblemática. Pessoal, observação importante aqui, de qualquer forma.
Já na estrutura do júri. Bem, pessoal, aqui claramente nós vemos uma pequena diferença já na estrutura do júri, de como ele é alocado aqui às pessoas, certo? Aqui na Bahia, particularmente, o Ministério Público não fica assim embaixo, fica geralmente ali do lado do juiz, a defesa fica aqui mesmo. Ele geralmente não está sozinho, está acompanhado do estagiário do MP, outro colega do Ministério Público, às vezes, se for o caso. A plateia, os estudantes, o pessoal que quer assistir, geralmente fica aqui na parte de trás, né? Tem sempre o policial também, 1 ou 2 policiais em todo o júri. É importante ter um agente da polícia militar. E também, em muitos casos, tem a figura do assistente de acusação, que é o advogado da vítima. Advogado que, no caso, se a vítima morreu, no caso, vem representando a família, né? Representando a vítima na figura da família. Deveria ser a regra, assim, a produção de prova, toda a produção de provas produzida na frente do juiz. Porque no Brasil, eu não vou entrar em detalhes nisso, que é muito técnico, o Tribunal do Júri é um sistema bifásico, certo? São divididos em 2 fases. Primeiro vem a instrução, antes da pronúncia, depois da pronúncia que vem, de fato, o plenário que o júri vai julgar. しかし、なんともモダンな考える人ですな。モダンじゃねえ、ローダンだ。そいつはな、俺が真心込めて作った愛のプレゼントなんだぜ。おお、手作りというわけですか。ちなみに凶器からは被告人の指紋が検出されております。O cliente gritando dessa forma, jamais você, o advogado, jamais vai deixar isso acontecer, velho. O cara se desesperando, desestabilizando, até o próprio juiz vendo o cara desesperado dessa forma, vai se sentir, né? Meu Deus do céu. Bem, pessoal, aqui primeiramente já tem uma coisa bem diferente dos procedimentos do Tribunal do Júri brasileiro. O primeiro ato jamais vai ser o interrogatório do réu, tá? Via de regra, ele é o último. Primeiro vem toda a instrução, testemunhas, perito, e depois, pelo final, vem as testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, e depois o último ato é o interrogatório do réu. Segundo fato diferente aqui é o caso do MP estar fazendo perguntas para o acusado e ele respondendo. Explicando melhor, segundo o professor Auri Lopes, no curso que eu fiz com ele, que o professor Auri Lopes Júnior tem no Renato Saraiva, nada que venha do MP, nada, nenhuma pergunta que venha do Ministério Público vai ajudar na ampla defesa, no contraditório do seu cliente. Nenhuma pergunta que vai vir do MP vai ser favorável para você, certo? Então, por que fazer com que ele responda? Ou seja, a regra é com que ele exerça o direito ao silêncio e não responda nada que venha do Ministério Público, que venha da acusação. Não. Eventualmente responder perguntas do juiz, alguma pergunta que venha dos jurados e as suas perguntas, obviamente. Qual é o bizu que o Auri Lopes ensina? Todas as perguntas que o Ministério Público fizer, você anota. E quando for a sua vez de interrogar, você refaz a pergunta de uma forma mais macia para o seu cliente, entendeu? なんだとこら、俺たちは20世紀最高のカップルだってな。その世紀はだいぶ前に終わってるぞ、やはり。まあ最近ちょっと電話に出ねえし、待ち合わせ場所にもちょっと来ねえけど。世間ではそういう状況を振られたと呼ぶのです。でたらめ言うな。では被告。O Ministério Público está claramente provocando o réu, né? Desnecessário. E eu, como advogado, não deixaria. 被害者の海外旅行の件は知っていたのかな。旅行なんて。ちょっと聞いてねえぞ。被害者のパスポートです。この通り事件の前日ニューヨークから帰国している。旅行先での写真も入手しております。あ、俺のプレゼント。
裁判長、以上2点を証拠品として提出いたします。 Produzindo as provas no momento da audiência, instrução plena aí. 当然同行者の男性です。頼むからそのフレーズはしまっておいてくれ。これが犯行の動機では、被告人はこの事実を知り、カッとなって殺害したのです。 Opa, muito perigoso isso aí que o Ministério Público fez. Induzindo o juiz, no caso deveria ser o jurado, né? Mas induzindo aí, motivando com base em indícios. E isso não prova nada que ele tenha matado a menina ainda. Tá vendo? Ele conseguiu ganhar o juiz, né? ところで事件当日、あなたは被害者のマンションに行きましたかな? Não responda, meu filho, não responda. 目を覆いたくなる無残なとぼけ方ね。思い出せない。では思い出させてあげましょう。裁判長、被告人は嘘をついております。検察側はここに決定的証拠として目撃者を召喚いたします。 Oh, todo mundo surpreso. Muita calma nessa hora, pessoal. Isso não existe no processo penal brasileiro, no procedimento do júri brasileiro. Por quê? Veja bem. Pessoal, o arrolamento de testemunhas é feito antes do plenário. Nada disso de inovar dessa forma como o Ministério Público fez. E é muito comum em filmes americanos, né? Às vezes quando já tá para acabar, o júri vem, abre a porta e entra a testemunha. Isso não existe no processo. Sequer é permitido, uma vez que isso prejudica a ampla defesa e o contraditório, né, do advogado. Como é que ele vai se preparar para uma coisa que acabou de chegar e de acontecer, uma carta na manga dessa? Então isso é antidemocrático e acaba esbarrando aí na ampla defesa. E não será permitido, pessoal, a leitura de nenhum documento, filme, vídeo, fotografia, nada que não tenha sido juntado ao processo até 3 dias úteis de antecedência. Também não é permitido inovar nesse caso de documentos, tá? O juiz aceitou, um absurdo isso. これからが勝負よ。なるほどくん。どうも。目撃者。では証人、名前と職業を。山野星夫と申します。新聞の勧誘をやっております。では証人、あなたが事件当日目撃したことを証言してください。はい。あの日、私あのマンションで勧誘をしておりまして。 そこで事件のあった部屋から慌てた様子であの男の人が出てきたのでございます。やはりそんなの聞いてないぞ。それで私不審に思いまして部屋を覗いてみたんでございます。するとなんと女の人が死んでいるではございませんか。もう怖くて部屋の中には入れず慌てて近くの公衆電話から110番したんです。 時間は午後2時でした。2時。公衆電話。現場に電話はなかったのですかな。玄関脇に電話はあったのですが、当日の午後1時から6時まで現場付近は停電しており、通じなかったのです。それなら公衆電話もうなずけます。停電。いかがですかな。これ以上はない決定的な目撃証言です。どうかした？あ、いえ。では弁護人、尋問をお願いします。はい。さ、いよいよ出番よ。あなたの依頼人が無実なら、今の目撃証言は嘘に決まっている。証言と証拠品の情報、そこにある決定的な食い違い、矛盾を見つけるの。Então, colega, meu Deus. そう、すべての鍵を握っている。 pessoal, claramente isso jamais aconteceria, né? A chefe do escritório vai jogar a batata quente na mão do menino que acabou de pegar o AB, sendo que ela já percebeu todas as contradições, né, do depoimento, das provas. E se vira aí, vai, filho. Isso não acontece, né? Vamos lá, onde é que tá a contradição, meu Deus? 明らかに矛盾しています。おお、一体どこがですかな。いや
やそれをこれから皆さんで考えてみませんかっていうないだ。なぜ笑うの？今は笑う時じゃないわ。考えるの。はいはい。解剖記録、これはよし。 Relatório da perícia, pessoal. Isso remete ao quê? Prova pericial, né? Prova pericial, sim, é algo permitido e previsto na lei processual penal aqui do Brasil. E veja só, ela tem um relatório da perícia, e nesse caso, quer dizer, não sei como funciona lá, mas aqui seria totalmente previsível, totalmente favorável você arrolar como testemunha uma prova pericial, né? Os peritos, para colher o depoimento, fazer a oitiva dos peritos. Isso é algo extremamente necessário e muito comum. Então, em vez de ler o relatório, ele poderia também, né, se fosse aqui no Brasil, botar o perito para depor. では改めて弁護人尋問を。遺体を見つけたのは午後2時。この時間に間違いありませんか？間違いありません。でも解剖記録によると、被害者の死亡 vendo o 推定時 relatório, 刻 porque eu não boto は perito 午 para 後 falar. 4時より後なんです。明らかに矛盾してますよね。見事なツッコミよ、なるほどくん。証人は説明を。 Entrou água, viu? 現場で時報を聞いたんです。テレビでも見ていたのでしょうね。そうだ、それなら筋が。あれ、でも停電していたんですよね、その頃って。それならテレビは使えなかったと思うんですけど。すみません、勘違いでした。時計の音です。置き時計の。置き時計？そうですよ。犯人が殴る時に使った考える人です。ああ、裁判長、確かにこれは時計なのです。 Opa, muita calma nessa hora. Pessoal, cada um tem o seu momento de fazer suas perguntas e fazer sua sustentação oral no tribunal do júri, certo? Claramente o Ministério Público está ultrapassando todos os limites aí. Se fosse no caso do Brasil, ele não poderia fazer isso. A vez é do advogado com a testemunha e simples assim. Não tem como ele interferir dessa forma incisiva, assim, dessa forma querendo conduzir as perguntas do advogado, né? 首をひねると時刻を知らせる仕組みになっているとか。俺のマイアイデアなんだぜ。先に言っとけよ。首をひねると時刻が。山野さん、あなたは嘘をついている。先ほどあなたはこう言いました。もう怖くて部屋の中には入れず。こいつが時計だと知るにはその音を聞くしかない。そうだ、あなたはこの時計の音を聞いたんです。あの日あの部屋に入って被害者を殴ったその瞬間に。Bem, nesse momento eu acredito que o Ministério Público ou o juiz poderia interferir. Fica meio que... Eu acho que o Ministério Público interferiria porque fica meio que claro que o advogado está querendo induzir a testemunha a assumir uma coisa, a induzir o depoimento dela, botando palavras na boca dela, né? Querendo incriminá-la. 突然聞こえた時報、あなたはびっくりしたはずです。だからその時 Tá 刻が vendo? 印 Isso 象に aí 残 são った。 coisas que ele tá dizendo, não é que a そうではあ testemunha り tá ません falando. か。 E aí? 証人いかがですか。 Nenhum juiz ia deixar isso. んだよ細けえことぐちぐちと。俺は見たんだ。あの女を殺したのはあいつなんだ。 Nem precisa falar que esse tipo de comportamento jamais seria tolerado, né? 静粛に証人は口を慎むように。 Ah, tá, ainda bem, né? 証人が聞いたという時報がこの時計の音だったという証拠。そんな証拠があるのですか。それは簡単なこと。ここで今鳴らしてみましょう、その時計を。はい。 Bora, doutor. Até que enfim, né? Se manifestou, pelo amor de Deus. 9時25分だと思う。なんともロダンな時報ですな。いいだろ、俺のマイボイスなんだぜ。しかしこれがどんな証拠になるというのでしょうか。9時25分。青内検事、今本当は何時ですか。今11時25分。2時間遅れてる。山野さんの証言も2時間ずれていました。つまり犯行の瞬間、山野さんが聞いたのは間違いなくこの時計の音だったのです。
よはへ面白い話だったよ。確かにその時計は2時間遅れてるみたいだが、事件当日も遅れていたかどうかわからねえじゃねえか。どうなんだよ、答えてみね。 Nossa, essa pontada de dedo com esse vento não existe no Código Processual brasileiro, né? なるほどくん。弁護人いかがですか？ E agora, como é que ele こ prova? こは弱気になってはダメ。 Bora, doutor, ajuda o rapaz! 僕はお前の力になれないのか。異議あり。証拠が何もなければこの証人を告発することはできません。人がわざわざ証言しに来てやったってのに犯人呼ばわりかよ。最低だな、弁護士ってやつは。すまない、やはり。ではこれにて山野星雄氏に対する尋問を終了します。 Até que enfim, velho! 千尋さん。今こそ笑う時よ。なるほどくん。弁護士が笑う Não é não, moça. 絶体絶命。ピンチの時だけ。 Ah, mas não tem hora pra rir mesmo agora. 諦めてはダメ。最後までね。弁 Sim. 護人何かあるなら発言をするように。発言があるのですか、弁護人。でも事件があった日に時計が遅れていたかどうかなんて証明しようが。発想を逆転させるの。逆転。そう。そもそもあの時計がなぜ2時間も遅れていたのか。その理由を考えるの。2時間。 Por quê? 2時間。どうやら弁護人から発言はないようですので、そうか、2時間。これにて尋問を終わります。 Ah, sim, claro. どうして E apontada 時計が2時間も遅れて corre. いたか。その理由はこれです。その写真が何だって言うんだ。海外と日本には時差があります。 Fuso horário, 調書によ beleza. れば被害者は事件の前日海外旅行から帰国しました。その行き先であるニューヨークと日本の時差は14時間。日本で午後4時の時、向こうは午前2時。その差がちょうど2時間のズレね。被害者はこの置き時計を旅行に持って行って帰国後その時差を戻していなかった。だからあなたの聞いた時報は2時間ずれていたんです。どうですか山野さん。証人の緊急対応。 Uma outra coisa que poderia acontecer, pessoal, mesmo que a testemunha estivesse dando um depoimento falso, a prisão preventiva ali na hora não aconteceria dessa forma. Entrou todos os policiais, inclusive. 山野星雄は新聞の勧誘をしながら留守の家を狙い空き巣をしていた。その時被害者が帰ってきて、そして事件は起こった。だと思う。静粛に。なるほど君。はい。正直なところ大変驚きました。初めての弁護で真犯人まで探し出すとは。いや、ありがとうございます。では判決を言い渡します。 Bem, aqui vem a parte mais importante, eu acho a parte mais diferente com o nosso procedimento do júri. Primeiro, pessoal, o juiz no Brasil não prolata a sentença aqui de inocência do tribunal do júri baseado no juízo dele. Quem faz isso é o conselho de sentença, os jurados, certo? Os 7 jurados aqui fazem isso lá na salinha. Depois que é acabada toda a instrução, é colhido tudo, vão para a salinha e fazem a votação no papelzinho, sim ou não. Não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas o detalhe é que não é o juiz. O protagonista aqui no tribunal do júri, o protagonista mesmo são os jurados. O juiz, presidente do júri, na verdade, ele tem um papel bem secundário, certo? Apenas de conduzir os abusos, os constrangimentos que acontecerem e até intermediar
de fato, e não tem esse papel central, assim, de ser o convencido, de fato, das provas. Quem tem que ser convencido de alguma coisa são os jurados, certo? Bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de react. Talvez eu traga mais, se vocês quiserem. Se esse vídeo tiver 5 likes, eu vou ver se eu rusho essa série e faço um top 10 de comparações com o processo penal brasileiro baseado aqui no Japão, certo? Eu vou ficando por aqui, assista os próximos vídeos, eu tô indo nessa e tchau!